O governo de São Paulo apresenta e apoia o projeto de militarização das escolas por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque isso dialoga com o desejo da sociedade de se sentir mais segura, mesmo que os motivos estejam equivocados. Né? Porque não é a presença massiva da polícia ou de militares que torna a comunidade mais segura. O que torna a comunidade mais segura é mais acesso a trabalho de qualidade, a emprego, a saúde pública, a acesso à cultura, esporte, a educação de qualidade. Isso essencialmente reduz a insegurança. É só a gente comparar com níveis de país cuja desigualdade é menor. Né? Nos países que têm menor desigualdade, consequentemente, menos criminalidade. E, além disso, a lógica ideológica, né, de uma escola militar é uma escola que, por mais que um oficial, né, um militar discorde do seu superior, ele jamais vai questionar uma ordem, porque a lógica militar é cumprir ordens. E a escola, como um espaço científico de liberdade, de reflexão, de produção de conhecimento e de saberes, dentro de uma lógica militarizada, você acaba com essa estrutura, porque aí você vai colocar os detentores do saber e os cumpridores de regra. E isso é interessante, porque aí uma escola militar garante a manutenção do sistema como ele é, porque aí eu não educo jovens capazes de refletir sobre o mundo e propor transformações. A lógica militar, ela é essencialmente a inversa dos valores da democracia, né? Porque veja, uma escola democrática é uma escola que compreende que naquele espaço é o primeiro espaço que a criança e que o adolescente lida com o outro, numa perspectiva de que esse outro é uma pessoa que vem de outras experiências, de outros valores, de outras culturas, de outras tradições. E esse ambiente democrático, ele não é um ambiente que suprime essas diferenças, né? Ou que tenta homogeneizar esses estudantes. Numa escola democrática, a lógica é que a gente pega todas essas diferenças, toda essa pluralidade e constrói um projeto de educação onde você tenha o direito às diferenças e que essas diferenças sejam respeitadas. Numa lógica militar, essa premissa ela é impossível, né? Porque a uniformização das pessoas, ela é a primeira lógica militar, né? Então eles usam uniforme, eles cortam o cabelo de uma forma muito específica, eles arrumam suas camas de uma forma muito específica e, sobretudo, eles obedecem ordens sem questioná-las, né? E numa escola democrática eu não quero que o meu aluno me obedeça porque eu mando. Eu quero que o meu aluno compreenda o porquê que eu tô dando uma comanda e que ele entenda que isso é necessário porque ele vive em sociedade, né? Ele não vai ter que fazer a lição porque eu tô mandando. Ele vai fazer a lição porque isso é bom para ele, porque enquanto indivíduo ele pode avançar, crescer, aprender, enfim. Tenho uma sociedade que não consegue ver além de, né? Eu acho que é muito sobre o mito da caverna, por exemplo, de Platão, né? Se o meu olhar for apenas dentro de uma lógica, de uma narrativa, eu não vou ter a possibilidade. O questionar, só existe a liberdade de questionar se essa liberdade é permitida, né? Então, por exemplo, dentro da igreja, nós, as pessoas, né, as pessoas de fé, elas se organizam a partir do dogma, certo? O que é o dogma? É a verdade revelada, ou seja, é aquilo que é, porque a divindade disse. Dentro da ciência, a partir da cética, ou seja, eu me dou a possibilidade de questionar. Ninguém olha para a Bíblia ou olha para o seu líder religioso tendo a liberdade de questionar, né? Então, Darwin era cristão. Por quê? Porque ele cresceu numa sociedade que não existia a possibilidade de não ser. Né? Então, é dentro dessa lógica. Então, se eu penso, por que o governo apoia a escola militar,
Ele apoia porque responde a um anseio da sociedade de forma equivocada. Mas responde esse anseio. Porque todo mundo quer educação de qualidade. Todo mundo. O pobre, o rico, Mas é essa a questão. O que é qualidade? É isso que não é discutido. Porque, veja, a educação de qualidade para os militares, a educação de qualidade para os cristãos, a educação de qualidade para as pessoas da periferia, a discussão de qualidade para o Paulo Freire, para o Instituto Ayrton Senna, são qualidades diferentes. Então não tem como a gente dizer que qualidade. Mas todo mundo defende uma educação de qualidade. A implantação da escola militar, ela parte pela lógica de que os resultados de escolas militares são muito bons. Em alguns recortes são mesmo. Mas eles são por quê? Porque são excludentes. Então, se eu estou numa organização que precisa de uma prova para eu entrar, essa é uma educação de qualidade. Por quê? Porque todo mundo que for treinado ali para fazer as provas vão bem. Eu excluí aquele que não conseguiu consolidar o processo de alfabetização, eu excluí o muito vulnerável economicamente, eu excluí uma série de setores da sociedade. E aí, obviamente, esse colégio militar ele vai ter uma qualidade melhor, porque eu pus para fora todo mundo que não consegue ler e interpretar um texto, né? Mas eu acho que quando a gente, para responder essa pergunta, né, por que o governo apoia? Porque a extrema-direita está em alta. E qual é a pauta da extrema-direita? A pauta da extrema-direita, até o 8 de janeiro, por exemplo, foi pedir para as forças militares para pôr ordem no país. E na cabeça de uma massa da nossa sociedade, existe um anseio de que as forças militares são guardiãs, né, desses valores. Porque, eis a questão, o lema Deus, Família e Pátria, tá? Ele é automaticamente excludente. Porque quando eu falo Deus, Família e Pátria, né? Quem da classe trabalhadora vai ser contra esse lema? Deus, família e pátria. Quem é contra? Quem é contra Deus? Quem é contra a família? Quem é contra o próprio país? Bom, acontece que Deus, que família e que pátria. Não, porque veja, quando eu falo Deus, família e pátria, né? Eu tô falando do Deus cristão, da família heteronormativa monogâmica e da pátria institucional. Porque a minha pátria não são os juízes do alto escalão do judiciário e as forças militares e o governo. A minha pátria é o meu estudante periférico. Meu povo são os meus. São aqueles que vivenciam as mesmas dores que eu. Que vivenciam, né? E aí quando a gente fala sobre a politização do discurso, para mim é muito simples. Sabe qual é a minha ideologia política? Que ninguém mais seja morto pela cor da pele, pela orientação sexual. Que ninguém mais passe fome, more na rua, não tenha dinheiro para pagar a conta de luz, água, mercado e aluguel. Que todo mundo tenha casa, comida, educação, saúde, lazer. Essa é a ideologia. Agora, não dá para falar de toda essa questão sem falar disso, porque quando a gente fala da militarização das escolas, a gente está falando sobre ideologia essencialmente. Porque acredita-se que a ideologia, né? Por que se propõe a escola militar? Porque acreditam que existe uma... a lógica da escola militar, ela provém de um suposto comunismo dentro do Brasil que é abortista, gaysista, né? E que é anti-branco, que é anti-família. E supõe-se que existe uma doutrinação, né? É isso que eles falavam antes da eleição do presidente anterior, né? Existia uma doutrinação comunista, mamadeira de piroca. As pessoas acreditaram de verdade nessa lógica, né? E quando eu falo que existe um anseio popular sobre isso, porque não adianta a gente tá cego para esse processo, né?
Porque se a parada gay levou milhões pra rua desse ano, né? O movimento bolsonarista também levou. Aliás, o movimento da extrema-direita brasileira tá levando milhões pra rua. Então não adianta a gente achar que não existe essa base popular. E esse é o grande fenômeno. Porque até então, o PSDB não leva ninguém pra rua de forma massiva. O Centrão não leva a gente pra rua de forma massiva. Quem hoje leva a gente pra rua de forma massiva? Só duas forças políticas. Com muito mais poder hoje a extrema-direita, tem feito isso pelo país inteiro, e a esquerda. As outras forças políticas, elas têm influência econômica, financeira, ideológica, de poder político. Mas povo, gente, porque é isso que ganha eleição. O que vai acontecer com a escola militar? Numa escola militarizada, no modelo que o projeto vem sendo proposto, né? Num primeiro momento, essas escolas elas precisam aderir a esse projeto, né? Então precisa fazer a escolha por esse projeto. Essa escolha não está sendo democrática, né? Porque deveria passar por conselhos de escola, a comunidade discutir isso amplamente, votar e aprovar. Isso já não acontece. Mas o que nós pensamos, né, que vai ser produto dessa militarização é a ameaça à liberdade de cátedra, né, que é o direito que o professor tem de articular pensamentos de forma livre e científica, né? A liberdade do professor fazer reflexões com os seus estudantes, né? Eu sempre falo sobre a questão da narrativa, né? Que eu já abordei, que é, bom, tem um jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras, e aí rola um pênalti. Tá todo mundo no mesmo estádio. Só que aquele lance que gerou o pênalti, a torcida do Palmeiras, que sofreu o pênalti, vai olhar de um jeito. E a torcida do Corinthians, que foi o jogador que fez o pênalti, vai olhar de outro. É o mesmo fato, mas são dois olhares diferentes. Porque sobre cada olhar existem interesses. E existem visões de mundo, né? Então essa analogia serve para a gente perceber que nada é neutro, que nada é não ideológico, né? Então a pergunta que a gente precisa responder é: a quem interessa a militarização das escolas? A quem já está no poder político, institucional, econômico, ou a quem está na base, sendo oprimido cotidianamente, sendo morto, sendo perseguido, né? Sofrendo com as mazelas do dia a dia? Acho que é um pouco sobre essa perspectiva. Entendi. Quem é você? Eu sou Israel, morador de Caieiras, desde os meus 4 anos de idade. Eu sou professor de História da Rede Estadual de São Paulo, sou coordenador pedagógico da Rede Municipal de São Paulo e sou um militante em defesa dos oprimidos. Acho que é um pouco assim que eu me defino. O militar que vai estar de que ponto? De acordo com o projeto escrito no estado de São Paulo, o militar vai ser uma figura de poder institucional dentro da escola, né? Então, a militarização das escolas, essencialmente, é uma resposta a essa sequência de violência nas escolas, né? Então, existe um setor da sociedade que acredita que para você reduzir esses atentados que aconteceram, né, que a gente acompanhou nos anos anteriores, né, reduzir a violência dos estudantes contra professores, né, ou da comunidade contra a escola, ou as violências da própria escola contra a comunidade, é preciso um defensor da ordem, né? E na perspectiva de alguns setores da sociedade, setores que hoje estão no poder político do estado de São Paulo, é essa a defesa, que esse militar ele impõe a ordem, que ele impõe o controle. Ele vai ganhar mais porque sei. Ele, de acordo com o projeto, esse militar aposentado continua recebendo a sua aposentadoria,
e ele vai ganhar mais do que os funcionários da educação na ativa, né? Então, os professores. Segue uma política de desvalorização que eu não sei mais para onde dá para desvalorizar, né? Porque hoje um professor, em relação a outros setores da sociedade, é extremamente desvalorizado. E essa desvalorização, ela consequentemente piora a qualidade da educação. Porque é muito simples, né? Se um setor da economia, né, como o de professores, paga mal, esses professores ou vão buscar redes, né, seja pública ou privada, mas outras que paguem melhor, ou vão para outras áreas. E isso faz com que haja um esvaziamento. E se a concorrência por esses lugares, né, for menor, é lei da demanda e oferta, né? Se eu não tenho trabalhadores, eu coloco qualquer trabalhador ali. Se eu tenho uma rede que paga muito bem, que valoriza seus profissionais, e eu faço um concurso, esse concurso vai garantir que só os mais qualificados dentre aquela multidão que está disputando as vagas entrem. Agora, se eu tenho um monte de vaga e ninguém querendo exercer essa função, qualquer um exerce.